Fala galera! Tá entrando no ar mais um episódio do seu Caindo na Real pro Vestibular de Medicina. Bem-vindo ao segundo semestre. Agora, meu amor, o filho chora e a mãe não vê. E agora o bicho vai pegar. Rodrigo, qual a sua expectativa? Tá boa. Você não vai criar pânico? Você não vai fazer uma coisa pra chamar o vídeo? Não, tô tranquilo. Ai, gente. Roda a vinheta. Fala, galera! No episódio de hoje, a gente vai te ensinar como identificar uma questão fácil, média e difícil. Vocês vivem mandando um monte de dúvidas sobre isso. Carol, mas eu sei que para me preparar eu preciso saber reconhecer quais são as questões de maior peso para o meu TRI. Principalmente focando, né, obviamente, na preparação do Enem. E aí a galera fica completamente perdida, não sabe como identificar, não sabe que parâmetros usar. Então, Rodrigo, você saiu de casa hoje para solucionar esse problema. Não foi só para ficar repousando a sua mãozinha aqui na minha coxa, não, tá, malandrinho? Vambora! Primeira pergunta, por que você realmente acha importante o aluno aprender a fazer o reconhecimento do nível da questão? Bom, primeiro pela coerência do TRI. É importante que o aluno acerte fáceis e médias antes de começar a acertar as difíceis. E o segundo ponto é pela própria gestão do tempo de prova, porque em geral as questões difíceis são as questões que também tomam mais tempo. Então, se ele se prende a questões difíceis no começo da prova, provavelmente esse tempo vai faltar no final da prova e ele vai ter que chutar ou vai errar por cansaço questões fáceis e médias. Ou seja, as coisas estão atreladas, né? Geralmente você faz uma boa gestão de tempo e já uma boa coerência no TRI, ou quando você erra, você já erra nas duas coisas juntas, né? Porque você se prende a questões difíceis, muitas vezes até acerta essa questão difícil, mas vai errar fáceis e médias, vai alterar o TRI e também vai perder por questão do tempo. Então, são duas coisas que andam juntas aí, coerência de TRI e gestão do tempo da prova. Cara, você resumiu bem. Acho que você resumiu bem. Muitos alunos que estão nos assistindo são ainda muito iniciantes, muito inexperientes em Enem. Inclusive, tem alguns pais que nos assistem, beijo para os pais, que não sabem muito o que é esse lance de TRI. Inclusive, uma coisa engraçada é que a gente é tão patriarcal que a gente fala de TRI no masculino, né? Já reparou? O TRI. Só que TRI é a sigla de Teoria de Resposta ao Item. Então, na verdade, TRI é uma mulher, Rodrigo. Militou agora, hein? Feminist. Então é a TRI. A teoria de resposta ao item é como se fosse um algoritmo, vamos dizer assim, que privilegia a coerência do seu conjunto de acertos no Enem. Consegui explicar, acho que resumidamente, né? Então, um aluno que acerta 130 questões, mas dessas 130 questões, ele acerta um número relativamente alto de questões médias e difíceis e erra um monte de questões fáceis, porque, por exemplo, deu um ruim nos aspectos que o Rodrigo abordou, essa pessoa não vai ter a mesma pontuação nas áreas em que isso aconteceu, comparado a um segundo aluno que fez a mesma soma de 130 acertos, mas privilegiando questões fáceis e médias, ou seja, das 50 questões que ele errou, predominantemente ele errou questões difíceis. Então, assim, se você quer um motivo para estar assistindo esse vídeo, para não sair e começar a se distrair com uma opção de porcaria no YouTube, se você quer um motivo para se inscrever nesse canal que traz toda semana conteúdo de tanta qualidade, não só a nossa beleza e sensualidade, cara, o motivo é esse. Se inscreve no canal, já ativa o sininho da notificação, já deixa um comentário falando sobre, né, sei lá, coisas bonitas sobre esse casal que você tá vendo, né, coisas que possam acariciar o nosso ego, o nosso coração, né? Você gostaria de algum comentário específico, Rodrigo? Não, tô tranquilo, deixa o pessoal... deixa o pessoal comentar o que eles quiserem. Tá bom, Rodrigo. Tá bom? Então, seguindo aqui o baile. Uma coisa maravilhosa pra você aprender, entendeu? Então vamos parar de enrolação e vamos trabalhar de novo, Rodrigo. Show, vamos lá. Como é que você acha? A gente tem uma divergência. Vamos começar a nossa treta de casal? É papo ou é treta? É
treta. É Com treta, você com a gente é sempre é. treta, ô meu pai. Mas vamos disfarçar, vamos fingir que a gente é um casal harmônico. Show. Casal harmônico, vamos lá. Como é que qual é o seu principal aconselhamento para o aluno na hora de sentar para fazer um segundo dia de Enem? Vambora, que segundo dia de Enem é pedrada, hein, Rodrigo? Matemática e natureza. O cara quer se certificar que ele vai utilizar da melhor forma possível o tempo dele nas questões fáceis e médias. Qual é o seu jeito? Depois eu ensino o meu. Bom, eu acho importante o escaneamento da prova. Tá, até aí eu Tá. concordo. Eu acho interessante essa coisa do escaneamento da prova, porque o aluno pode pensar nisso como um bônus. Imagina que você recebe uma prova que é longa, que é cansativa, que vai te cobrar muita coisa, mas você pensar que a princípio você não precisa fazer ela inteira. Que você tem um bônus, por exemplo, de mais ou menos, na nossa experiência aqui, umas 8, 9 questões difíceis aí. Então, se você tem 45 por área, então se você tem aí principalmente matemática, né? Acho que nas outras áreas diminui um pouquinho. Mas você pensar que você precisa fazer 36, 37 questões, isso é até motivante, porque imagina que você está lá na escola e o professor fala, ó, eu vou te dar todas essas questões aqui, mas as mais difíceis você não precisa fazer. Então, às vezes o aluno fica lidando com essa questão de pular as questões da prova como um grande martírio, como um grande problema, mas se ele tiver um olhar de positividade, pô, é uma coisa boa, ele não precisa fazer todas, e ele não precisa fazer as mais difíceis. Isso é fantástico, você imaginar. E você tem um jeito de ensinar os alunos que é tentando não reconhecer exatamente as fáceis e médias, mas sim excluir as difíceis, que é exatamente o ponto em que a gente às vezes diverge um pouco. Eu acho mais simples, eu acho que a nuance entre uma questão fácil e média, ela é mais difícil de ser obtida, de ser identificada, né? Qual é a diferença? Uma fácil para uma média, eu acho que fica ali numa zona cinzenta. Agora, se a gente imaginar uma questão difícil, eu acho mais fácil. E principalmente pensando nessa lógica, né? Que você já sabe... o que você acha que poderia ser, assim, dando uma dica bem prática pra galera, o que você acha que pode ser um indicativo de que ele tá diante de uma questão difícil? Bom, eu acho que a quantidade de etapas de solução é um indicativo bem objetivo. Por exemplo, se você tem uma questão que você tem que aplicar uma fórmula para chegar num resultado e esse resultado você tem que incluir ele numa segunda fórmula para chegar na resposta. São 2 etapas de solução. Então eu vejo que uma questão assim já pode ser um indicativo de que ela é uma questão mais complexa, né? Especificamente aqui no curso, a gente tem uma técnica que eu não sei que se aplica para todo mundo, né? Porque aqui a gente identifica não, Rodrigo, ela não se aplica para todo mundo. Certamente, a maioria da galera que está assistindo não vai ter esse facilitador. Mas aqui que eu já sei do que você vai falar. Aqui eles têm depois de cada simulado, a gente classifica cada questão se ela é fácil, média ou difícil. Então, quando o aluno recebe a prova, ele recebe algo que ele não recebe quando ele faz um Enem ou outros simulados aí. O boletim com o resultado daquela prova e com o nível de dificuldade que cada questão tinha. Isso você não tem como saber. O que o Rodrigo está dizendo é assim, a cada simulado modelo Enem que o Time Foco faz, eles recebem questão 1, ela foi nivelada como fácil. Questão 2, ela foi nivelada como difícil. Questão 3. Então isso é muito bom porque faz com que o aluno vá realmente confirmando se o julgamento que ele fez na hora da prova estava correto ou não. Exatamente. E ele vai conseguindo encontrar padrões. Por exemplo, essa dica que você deu. Na sua opinião, um indicativo de que uma questão é difícil é essa questão ter muitos passos. Exatamente. Então, o aluno, ele vai tentar fazer essa identificação. Só que quando ele recebe o boletim, ele tem essa confirmação. Mas a gente tem que lembrar que a maioria dos alunos que estará assistindo o vídeo não tem esse facilitador. Eles não fazem simulados com nota de TRI, eles não fazem simulado com um boletim detalhado. Então vamos tentar pensar em coisas que possam ajudar você nas condições que você tiver hoje, tá? Eu já tenho uma forma de encarar o que é uma questão difícil de uma forma muito mais pessoal e autônoma. Que eu acho que uma questão difícil é uma questão, sobretudo, você bate o olho e fala, eu não sei fazer. Você poderia me dar 1 hora que provavelmente eu ia errar do mesmo jeito. E essa maturidade de não tremer para a prova, porque simplesmente você identificou 1, 5,
ou 10 questões que você falou, eu não domino esse conteúdo, eu me enrolo, eu não estudei isso direito, isso é muito difícil, é muito trabalhoso, eu não vou dar conta de fazer. Cara, quer critério mais honesto e mais efetivo em termos de resultado que você falar, por que eu não vou fazer essa questão? Por que eu estou escolhendo pular essa questão? Porque eu já sei que a minha probabilidade de errar é muito alta. Eu acho que é uma coisa que, assim, por mais dolorosa que seja para o aluno, porque é como se ele tivesse que reconhecer uma incompetência. E ninguém gosta de reconhecer a incompetência. Então, dá um frio na barriga, dá uma questão emocional ali meio estressante. Mas eu acho que, assim, é o que é, entendeu? A hora da prova é a hora da verdade. Não é mais a hora de você ficar chorando pelo leite derramado. Ai, mas se eu tivesse estudado diagrama de Ruffler... Para quem não estudou, então já pega e vai estudar, né? Gráfico aí da osmose vegetal. O nego em casa já faz assim. Aliás, deixa no comentário aqui, aproveita caindo na real, já tá quase virando foco na UERJ, aula de biologia, né? Carol ensina diagrama de Ruffler, de repente eu ensino. Mas assim, não é na hora da prova que você vai falar, ai, porque eu não estudei, eu vou me matar. Na hora da prova, fala assim, ó, realmente eu não estudei, próxima questão. Não é tudo ou nada. Se você não sabe uma questão, não quer dizer que você não vai passar, não quer dizer que você não vai saber tudo. Eu entendo que tem essa questão emocional, mas eu acho que na hora da prova é o pior momento pra ter que lidar com isso. Por isso que simulado é tão importante, né? Sim, que já treina, além de treinar o aspecto do aprendizado do conteúdo, você treina você faz esse teste emocional ali de lidar com essa sensação de abandonar questões, né? E essa culpa, que né? Também Que tem um apego da escola. Porque geralmente na escola, eu ouvi a minha mãe falar isso a vida inteira. Você faz a prova inteira, né? Se você deixar uma questão em branco... Aí eu... Não deixa nenhuma questão em branco. Entender... Tenta, porque às vezes você consegue algum ponto, né? A gente que é a lógica da discursiva. Na discursiva isso faz muito sentido. Não deixa em branco. Não tem TRI, escreve alguma coisa, de repente você pontua um meio. Mas, gente, no Enem, numa prova objetiva, o Paranauê é outro, entendeu? Quer dizer, numa prova objetiva... É outro. No Enem é completamente um jogo estratégico. Rodrigo falou tudo, é tempo e coerência de TRI. Você vai sacrificar seu tempo para no final das contas ainda se ferrar com TRI, porque você vai acertar. Nossa, eu sou foda, acertei essa questão difícil que quase ninguém vai acertar, mas em compensação não vai ter tempo para ler as 10 últimas questões da prova, vai ter que chutar tudo e jogar um monte de possível questão fácil no lixo. E essa é uma coisa também que não é uma opinião só, a gente afere isso na prática. Como a gente faz essa análise da dificuldade de cada questão da prova, a gente vê que muitas vezes a primeira questão, a segunda, a terceira questão de matemática é uma questão difícil, a quinta, a sexta, algumas estão logo no começo da prova. Se a pessoa não tiver frieza... E as últimas questões daquele bloco são questões fáceis, médias, ou seja, o aluno que tentou fazer a prova de fora a fora, encasquetando ali com aquelas questões difíceis, quase 100% de certeza que ele vai perder tempo ou vai errar por cansaço, por distração lá no final e com aquele desperdício de energia que ele teve no começo, né? E assim, sobre essa identificação bem pragmática do que é uma questão fácil, do que é uma questão média, do que é uma questão difícil, a difícil eu já falei, né? Talvez eu só retome. Eu tenho uma maneira de enxergar isso e de ensinar aos meus alunos que é bem papum. Tipo, o que pra Carol é uma questão fácil? É uma questão que numa leitura rápida, numa leitura dinâmica, eu tenho plena certeza que eu domino aquele assunto, que eu sei do que se trata e que é só encontrar a resposta nas alternativas. Papum. Ela é rápida e a minha chance de acerto é perto de 99%. É a primeira questão que eu faço no meu escaneamento primário da prova. Tipo, na primeira passagem de olho na prova, que eu tô procurando minhas pepitas de ouro, né? Eu vou lá e olho, questão 1. Nossa, eu domino esse assunto, essa questão é super mole. Letra A é o quê? Letra B é o quê? Pum. Questão 2. Aí, o que pode acontecer na questão 2? Como é que é o meu critério para definir uma questão como média? Uma questão média, na minha opinião... esse era o ponto da divergência que eu estava comentando com vocês, é uma questão de múltiplos passos. Só que múltiplos passos que você sabe fazer, você olha para a questão e fala, eu domino esse conteúdo, eu sei do que se trata, eu entendo que não é apenas uma fórmula simples com resultado gabarito, mas que eu vou ter que fazer uma etapa para depois linkar com outra, mas eu sei fazer. Eu já treinei isso muitas vezes, eu sei fazer. Só é um pouquinho mais trabalhoso. Isso para mim é pulsante, é uma questão média, porque justamente por ser mais trabalhosa,
ela não vai conseguir ser realizada pela maciça maioria dos alunos, principalmente lembrando que o que para você é fácil e médio, muitas vezes num nível nacional, que é o que o exame nacional do ensino médio, né, vai aplicar aquela prova, não vai ser fácil e médio. Então, aí a divergência, porque às vezes ela é média para o aluno, para o nosso aluno, para o bom aluno, nacional. Mas ela vai ser difícil em nível nacional. E aí, uma coisa a gente vai ter consensual. O que eu aconselho ao meu aluno quando ele identifica que a questão é médio? O que o Rodrigo aconselha ao aluno quando ele identifica que essa questão é difícil? Não faça de primeira. Sim, até porque se você puder gabaritar a prova é melhor. Opa, né? por que então, não? Se sobrar tempo no final, tente fazer. Não é para não fazer a prova inteira. Isso. Mas é para fazer com coerência, seguir a ordem do nível de dificuldade. A lógica do que você falou, é para ter o bônus. Deixa essas questões mais pro final. Sobrou tempo? Você vai voltar nela e você vai quebrar a cabeça. Até para chutar, você vai tentar encontrar algum tipo de coerência. Você vai tentar fazer um chute um pouquinho mais consciente. Eu, particularmente, acho uma babaquice esse negócio do se você já tem tantas letras A, tanta letra B, ó, não é por nada não, já testei isso milhões de vezes, já fiz por você e vou te falar que é uma babaquice. Ah, Carol, já testei e deu certo uma vez. Pois é, pode ter dado certo uma vez, mas não tem um padrão de que isso vá dar certo, tá? Então poupe seu tempo, vai tentar quebrar a cabeça mais um pouco ali. Minha opinião, você pode discordar, tô falando a partir da minha experiência. Então eu acho que no final das contas, esses são critérios importantes que a pessoa consegue. No primeiro escaneamento, foca nas fáceis. Leu, consegue fazer, tem domínio? Já faz. Num segundo escaneamento, quebra a cabeça, faz as médias, tenta conquistar a máxima pontuação nas médias. Não sobrou mais tempo? Difíceis? Vocês mesmos estão para jogo. Tchau. Aceita que perdeu, às vezes nem perdeu, que no chute ainda acerta uma ou outra. E se sobrar um tempinho extra, aí você vai lá e ainda faz todo o seu esquema lá do chute consciente, ou tenta fazer uma ou outra e tudo mais. E uma coisa legal é que você já reparou que usando esse critério de julgamento autônomo, quanto melhor preparado o aluno se torna, quanto mais domínio de conteúdos e simulados ele faz e estratégia de prova ele tem, mais ele faz julgamento de questões fáceis. Porque existe uma proporcionalidade. Sim, ele vai ficando bom, mais questões vão parecendo fáceis para ele. E é por isso que progressivamente o resultado vai melhorando, tijolinho a tijolinho, né? É isso, demos conta do recado? Acho que sim. Missão cumprida? Show. Galera, se ainda ficou alguma dúvida sobre esse assunto, ou se você gostaria de ver mais episódios falando sobre estratégias de Enem, deixa aqui nos comentários pra gente, tá bom? A gente se vê semana que vem. Você volta semana que vem, Rodrigo? Você tá gostando ou você vai me abandonar? Não tô gostando muito não, mas eu volto. Vocês querem que ele volte? Faz um charminho. Volta, amor. Beijo, galera. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.